Quem foi Efraim? Efraim foi o segundo filho de José e fundador da tribo de Efraim. Sua mãe era a egípcia Azenate. Efraim também era irmão de Manassés e neto de Jacó. A breve história de Efraim na Bíblia está registrada principalmente nos capítulos finais do livro de Gênesis. O nome Efraim vem de uma raiz que significa fertilidade e transmite o sentido de ser próspero ou duplamente frutífero. O texto bíblico diz que quando Efraim nasceu, José disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gênesis capítulo 41, versículo 52. Efraim nasceu durante os 7 anos de fartura sobre o Egito. A Bíblia não traz qualquer detalhe sobre a vida pessoal de Efraim. O episódio da vida de Efraim que recebe maior destaque no texto bíblico é a ocasião em que ele e seu irmão foram abençoados por Jacó. Tanto ele quanto Manassés foram adotados por Jacó. Então, sendo contados como filhos de Jacó, os 2 filhos de José foram líderes fundadores de tribos de Israel. Apesar de Efraim ter sido o filho mais novo de José, ele foi quem recebeu a bênção principal de Jacó. Quando José tentou fazer com que Jacó desse a bênção principal a Manassés, Jacó lhe explicou que Manassés seria um povo grande, mas seu irmão menor seria maior do que ele. Gênesis capítulo 48, versículo 19. Dessa forma, o nome de Efraim foi posto diante do nome de Manassés. A bênção de Jacó sobre Efraim se cumpriu no desenvolvimento da sua descendência. De fato, a tribo de Efraim foi muito próspera e dela surgiram líderes notáveis na história de Israel. Durante um período no tempo do Êxodo, a tribo de Manassés chegou a ser mais numerosa que a tribo de Efraim. Números, capítulo 26, versículo 34 a 37. Mas a tribo de Efraim estava destinada a se tornar mais numerosa e importante do que a tribo de Manassés. E isso foi confirmado na sequência da história bíblica. No acampamento de Israel, a tribo de Efraim liderava o campo oeste ao redor do tabernáculo. No tempo dos juízes, a tribo de Efraim esteve envolvida em alguns conflitos civis, primeiro durante os dias de Gideão e depois durante os dias da liderança de Jefté. A tribo de Efraim recebeu um grande território na divisão da terra de Canaã, Josué capítulo 16. O território de Efraim era predominantemente formado por montanhas e vales que eram bem irrigados pela estação das chuvas, tornando sua área fértil. Na Bíblia, algumas vezes o território de Efraim é chamado de Montanhas de Efraim. Ao longo da história de Israel, alguns dos centros mais importantes no território de Efraim foram Siquém, que estava entre os montes Ebal e Gerizi, Siló, o lugar que abrigou a Arca da Aliança durante o período dos juízes de Israel. Isso significa que o centro religioso de Israel, no tempo dos juízes, estava no território de Efraim. Betel, a cidade que se tornou um centro de adoração no Reino do Norte. Como já foi dito, no tempo do Reino Dividido, o nome Efraim foi frequentemente aplicado para designar todo o Reino do Norte. Então, juntamente com todas as tribos que formavam o Reino do Norte, a tribo de Efraim acabou sendo exilada quando o Reino de Israel foi conquistado e destruído pelo Império Assírio, como juízo de Deus por causa da sua corrupção moral. Profetas como Amós, Oséias, Miqueias e até o profeta Isaías profetizaram esse acontecimento.